Bom dia, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que, nesse sábado, pela esta manhã, o programa Nova Era, ele volta para mais uma apresentação de uma temática doutrinária. Esse programa Nova Era, ele é uma coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, uma realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. O programa Nova Era traz nessa manhã uma temática muito apropriada a esse mês de abril, quando no dia 18 agora de abril, comemora 164 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos. No dia 29, aqui de abril, comemora 157 anos do lançamento da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no mês de abril, nós temos duas grandes comemorações com relação à questão doutrinária. Então, meus amigos, hoje, em 2 programas, dissertaremos tudo sobre o Livro dos Espíritos. Continente europeu, França, Paris, ali estava acontecendo um grande fenômeno social. Paris, essa linda cidade, com seus esplendores, não sabia a humanidade que estava no auge da cultura, da música, da arte, da poesia, das ciências, também das filosofias. Estava acontecendo ali, em Palais Royal, Galeria de Orleans, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, na livraria Edentour, Galeria de Orleans, de número 13, Palais Royal, Paris. A primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, a primeira edição de O Livro dos Espíritos foi lançada em Palais Royal. Importante salientar a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, que, com o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, foi um marco da terceira revelação das leis divinas. Então, a terceira revelação, nós tivemos a primeira, que é Moisés, segunda Jesus, a terceira revelação, a doutrina espírita, através desse grande livro que vamos falar dele hoje para vocês. Em sua primeira edição, publicada no dia 18 de abril de 1857, a obra O Livro dos Espíritos continha somente 501 perguntas e respostas, numeradas em 2 colunas, num total efetivo de 913 itens. Mesmo antes do seu lançamento, a espiritualidade já havia anunciado a Allan Kardec que se fazia necessário a sua revisão e ampliação. Não é isso? Está estampado aqui a obra centenária do lançamento do Livro dos Espíritos. E, do outro lado, temos aqui uma demonstração de que o primeiro livro, da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele falava sobre doutrina espírita, capítulo 1. O segundo capítulo da primeira edição, leis morais. O terceiro livro da primeira edição de O Livro dos Espíritos, esperanças e consolações. Então vejamos nós que a primeira edição continha somente 3 partes, 3 livros. Por isso, percebemos que o primeiro tratado de filosofia espiritualista está justamente no Livro dos Espíritos, pois até o presente momento, daquela época, não se tinha conhecimento de nenhuma filosofia espiritualista com tamanha propriedade. Havia sim uma série de outras filosofias
mas filosofia espírita ainda não. A filosofia espírita surgiu com a doutrina espírita no século XIX. Vejamos aí que a primeira edição de O Livro dos Espíritos continha somente 501 perguntas, enquanto a segunda edição tinha 1018. A primeira edição continha 24 capítulos, a segunda edição 29. A primeira edição, as perguntas eram colocadas em colunas. Na segunda edição, as perguntas e respostas em sequência. Na primeira edição, as apostilas somente do primeiro livro. Já na segunda edição, os comentários esclarecedores. Na primeira edição, havia essa introdução, tanto quanto na segunda edição. Prolegômenos, que é um prefácio científico, tanto na primeira quanto na segunda. Primeira edição, primeiro livro, Doutrina Espírita. Na segunda edição, primeiro livro, Causas Primeiras. Diferente, estão vendo? Observam vocês. Na primeira edição, tá? O segundo livro era Leis Morais. O que vai na segunda edição, tá? Fazer parte da terceira parte do livro da segunda edição. Por quê? Porque na segunda edição não continha leis morais no segundo capítulo. Tá? Então, primeira edição, não havia o livro, o segundo livro, O Mundo Espiritual. Não havia na primeira edição. O segundo livro eram as leis morais. O que foi acontecer no terceiro livro da segunda edição. Então, na primeira edição, não havia o conteúdo do segundo livro, O Mundo Espírita, na primeira edição. 517 perguntas compõem o Mundo Espírita, contendo lá a partir da segunda edição. Na primeira edição, o terceiro livro era Esperanças e Consolações. Aí, já na segunda edição, as leis morais. Lá no terceiro livro, as leis morais da segunda edição. Vejam vocês que há uma diferenciação. Já na primeira edição, não havia o quarto livro. Na primeira edição, somente 3 livros na primeira edição. Já na segunda edição do Livro dos Espíritos, nós temos 4 livros, certo? Então, o quarto livro da segunda edição é chamado Esperanças e Consolações, tá? Que estava justamente contido lá no terceiro livro da primeira edição. Então, veja vocês que houve uma completa ampliação na segunda edição. A primeira continha 501 perguntas, a segunda 1018, porque na segunda edição apareceu no segundo livro o Mundo Espírita, falando tudo acerca do Espírito. Aí vem a finalização, a conclusões em 9 partes, o índice alfabético. Na segunda edição, o índice alfabético ele é inexistente. E aí, a gente passa a perceber que a primeira edição, a editora foi Edentur. Já na segunda edição, a editora foi Didier e companhia. Isso, observar a diferença entre a primeira edição e a segunda edição do Livro dos Espíritos. Tá? Porque no dia 16 de março de 1860, era lançada a segunda edição de O Livro dos Espíritos, contendo 1018 questões, numeradas de 1 a 1011. Não foi descartado ali no original, sendo renumerado em algumas edições, em outras não. Então, as edições da FEB são fiéis ao original, contendo 1018 questões. 164 anos de luz e paz. Agora, no dia 18 de abril, agora, de 2021,
O Livro dos Espíritos completa 164 anos do seu lançamento. O Livro dos Espíritos não é apenas a pedra fundamental ou um marco inicial da codificação espírita kardeciana, porque além disso, ele é o próprio delineamento, ele é o núcleo central, é ao mesmo tempo o arcabouço geral da doutrina espírita. Ele é a espinha dorsal de toda a doutrina espírita. Ele é o tratado filosófico do espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos, ele é um tratado filosófico, contendo, sim, parte também científica. Aí, observamos que as indagações filosóficas, quem sou, de onde vim, para onde vou, ela vai nos remontar à introdução dos prolegômenos, não é isso? Lá que vamos observar de que faz parte quem sou eu, isso. Essa indagação que não vai nos levar ao entendimento sobre o princípio inteligente que nós somos, estando nós na condição de espírito. Já o primeiro livro das causas primeiras é de onde vim, para onde vou. Já o segundo livro, ele trata também de onde vim e para onde vou. Por quê? O primeiro livro, ele fala, que sinto eu? Por que sofro? São indagações que eu estaria fazendo e vocês também o fazem. Já o terceiro livro também vai culminar lá, isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, que esse mês estará completando 157 anos. Como ser espírita? Quer dizer, é para onde vou. O quarto livro, das esperanças e consolações, nos remontando lá, o que sinto, por que sofro, como ser espírita, por que ser espírita, tá? E vai nos remontar lá, justamente o livro Céu e Inferno. E temos a conclusão, que vai fechar a obra, isso, nos seus 4 livros. Prolegômenos significa introdução a uma nova ciência, intitulada Espiritismo. Contém a única ilustração, o símbolo da cepa, constante de toda a sua obra. Cepa ou galho de parreira, representado o trabalho do Criador. Aqui, esse desenho estará justamente no Prolegômenos. Bom, introdução do Livro dos Espíritos. Tá? Consta de 17 itens, numerados em algarismos romanos, contendo o que? A súmula de toda a obra. Kardec procurou esclarecer alguns pontos obscuros com relação aos elementos básicos para facilitar o entendimento dos leitores. Como exemplo, vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo, espiritismo, espírita ou espiritista. Primeiro livro de O Livro dos Espíritos, contendo 4 capítulos, 75 questões, 12 subquestões, 30 notas de Allan Kardec. Os temas básicos das causas primárias, refere-se a Deus, elementos gerais do universo, a criação, princípio vital, constitui esses os temas em um prelúdio que seria mais tarde trabalhado no livro A Gênese. Então, essa primeira parte da causa primeiras do Livro dos Espíritos remonta, certo, a uma magnífica obra que vai fechar a codificação, o livro A Gênese, que vai trabalhar mais ainda, esmiuçar aquilo que está contido no primeiro livro, das causas primeiras. O segundo livro, de O Livro dos Espíritos, é composto de 11 capítulos, 538 questões, 122 subquestões, 85 notas de Allan Kardec. O título é Do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. Os temas básicos tratados no segundo livro referem-se a dos espíritos, a encarnação, a reencarnação, o retorno da vida corpórea para a vida espiritual, quer dizer, o processo de desencarne,
a pluralidade das existências, tá? Considerações sobre a pluralidade das existências, a vida no plano espiritual, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos, os três reinos. Então, a segunda parte do Livro dos Espíritos constitui-se os temas do prelúdio de um livro que seria mais tarde publicado, o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns, publicado depois, mais tarde, ele um esmiuçamento, é um trabalho de esmiuçar o segundo livro, que é o Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então veja vocês que o Livro dos Espíritos, ele é uma estrutura, espinha dorsal de todas as demais outras obras que vamos verificar com vocês hoje. Terceiro livro, de O Livro dos Espíritos, constitui de 12 capítulos, 306 questões, 42 subquestões, 49 notas de Allan Kardec. Os temas básicos tratados no terceiro livro referem-se às leis morais, assim discriminadas: lei divina ou natural, lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, perfeição moral. Então, esses constituem-se temas do prelúdio de uma obra que viria pela terceira obra, depois do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja bem que a terceira parte do Livro dos Espíritos constitui um grande tratado que estaria anunciando o que viria mais tarde na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que também é aniversário da primeira edição, que vamos explicar para vocês depois em outro programa. Quarto livro do Livro dos Espíritos, contendo 2 capítulos somente, 100 questões, 18 subquestões, 27 notas de Allan Kardec. Os temas básicos tratados referem-se às esperanças e às consolações, penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Constituem esses os temas de prelúdio de uma obra que viria a ser lançada, tá? Bem mais tarde, como sendo a quarta obra da codificação espírita kardeciana, o livro O Céu e o Inferno, que viria esmiuçar, que viria trabalhar melhor aquilo que está contido no quarto livro do Livro dos Espíritos, as leis morais. Isso. E aí vem as penas, gozos futuros. Isso. E mais ainda, esses constituem penas e gozos terrestres, futuro, quer dizer, trata de questões morais com relação ao comportamento, à vida do espírito. A conclusão é muito importante, assim como tem a introdução, composta de 17 capítulos, assim a conclusão fecha-se o Livro dos Espíritos. Consta-se de 9 capítulos, numerados em algarismos romanos, contendo uma apreciação genérica de todas as matérias integrantes na obra. Os temas tratados na conclusão são objeto de estudo na Revista Espírita, que são 12 volumes, são 12 anos de publicação da Revue Spiriti, quer dizer, da Revista Espírita, que se pode observar. O Livro dos Espíritos foi o embrião do que se convencionou de Pentateuco Espírita. 5 obras essenciais, a base doutrinária que está estampada aí para vocês verem. 18 de abril de 1857, nasceu o senhor Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Na verdade, a sua data de nascimento não foi dia 18 de abril de 1857. Foi no dia 3 de outubro de 1804, com o nome de batismo,
Hippolyte Léon Denisard Rivail, de que, com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, ele adotou um pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec é um nome que ele tivera quando ele viveu entre os druidas. A espiritualidade, então, recomendou a ele que adotasse o pseudônimo, tá? Para colocar na obra magnífica O Livro dos Espíritos, porque Hippolyte Denisard é um homem influente da cultura francesa. A espiritualidade ficou preocupada porque muitas pessoas adotariam a doutrina espírita não pela doutrina, mas pela pessoa do professor Denisard, como era conhecido, pelo Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tá? Então, professor, o nome Hippolyte fica na retaguarda, fica camuflado, e vem à tona Allan Kardec, pseudônimo, para poder as pessoas buscarem a doutrina pela doutrina espírita. O Livro dos Espíritos conseguiu atravessar incólume o alto de fé da cidade de Barcelona em 1861. Tá? Quando esse alto de fé de Barcelona queimaram no dia 9 de outubro de 1861, em praça pública, 300 brochuras de obras espíritas. O bispo Sevilla, tá, mandou realmente o Dom Paul, o bispo de Barcelona, queimar as 300 obras que se encontravam no correio naquela época. Essa é a relação das 300 obras contendo a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é o Espiritismo, e outras mais. O Livro dos Espíritos manteve íntegro, tá, o processo dos espíritas, que aconteceu no ano de 1875. Manteve incólume a Primeira Guerra Mundial de 1914, a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o Livro dos Espíritos atravessou incólume 2 grandes períodos de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, sem falar de outras guerras localizadas na Europa. A segunda metade do século XIX transcorre numa Eurásia sacudida pelas contínuas calamidades guerreiras, que sucedem tuanescas, dizimando vidas e povos e nações. As admiráveis conquistas da ciência que se apoia na tecnologia não logram harmonizar o homem belicoso, insatisfeito com a sua condição de vida, que deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que o transforma num amontoado orgânico, que pensa o caminho de aniquilamento ao túmulo. Mal se encerrava a Guerra da Crimeia, em 1856, já se inquietam os exércitos para o hecatombe franco-prussiano, cujos efeitos estouraram em 1914, envolvendo o imenso continente na loucura selvagem que ameaça dar consumpção a tudo e a todos em 1855. Veja vocês, esse período em que estava para acontecer o lançamento da primeira obra do Pentateuco espírita kardeciano. Em 1917, o movimento mundial de paralisação operária em busca dos seus direitos. Vladimir Ilyich Lenin, dirigente do partido bolchevique, condutor da primeira revolução socialista, criador do Estado Socialista Soviético, 1917, o Livro dos Espíritos manteve-se incólume a essas grandes revoluções sociais. Tá? Ele instalou esse movimento operário no mundo, a Revolução Soviética Socialista. Não atrapalhou, não infringiu a obra, o Livro dos Espíritos. Somando-se efeitos e novas causas, surge a Guerra Fria.
que se expande pelo Sudeste Asiático, em contínuos conflitos lamentáveis em nome de melodias alienígenas, disfarçadas de interesses nacionais, nas quais os armamentos superados são utilizados abrindo espaços nos depósitos para os outros mais sofisticados e destrutivos. Abrem-se chagas pululentas que aturdem o pensamento. Dores inomináveis rasgam os sentimentos, asselvajando os indivíduos. Em agosto, explodem a primeira bomba atômica, destruindo Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de japoneses. O livro dos Espíritos manteve íntegro, incólume, a essa grande revolução de uma guerra que dizimou milhares de pessoas. A Guerra dos 6 Dias ocorreu no dia 5 ao dia 10 de junho de 1967, entre árabes, judeus, abre sulcos profundos na economia mundial, erguendo o deus petróleo a uma condição jamais esperada. Terrorismo. O livro dos Espíritos se manteve incólume aos terrorismos, aos terroristas no mundo inteiro. Tá? Manteve íntegro, não desmanchou. Veio a grande revolução industrial e tecnológica do século XVIII e XIX. Tá? A queda do Muro de Berlim em 1989. Em 1948, o Apartheid transformou a liberdade de um povo negro na África do Sul. Ali, Mandela faz com que um povo é libertado do racismo. O livro dos Espíritos manteve-se incólume. Movimentos filosóficos absurdos arregimentam-se mentes jovens desiludidas em nome do nadaísmo, filosofia do nada, do existencialismo de Jeremy Benda, do arrepiismo, do comportamento extravagantes mais recentes, mais agressivos, mais primários, mais violentos da época. Veio aí a ação integralista brasileira, tá? Quando, em 1935, Getúlio Vargas, então, passa a perseguir os espíritas, tá? Enquadrando eles no antigo Código Penal, no seu artigo 157. Aí veio o ato institucional de número 5, o AI-5, que realmente levou muita gente a sofrer com a ditadura militar brasileira. O Rio dos Espíritos manteve-se incólume a esse grande movimento nacional brasileiro, isso, dessa ditadura militar, que não hora nenhuma infligiu. Assim, meus amigos, século XX, tá? Regeneração social, o programa Nova Era, aqui termina a sua primeira parte, nesse sábado, mostrando para vocês de que o livro dos Espíritos é muito amplo, gastaríamos muitas horas para poder abordar tudo sobre ele. Então, a AME, a Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, hoje agradece o carinho, a atenção de todos vocês, telespectadores da TV Candidez, e promete voltar no próximo sábado com a sua segunda parte, os 164 anos do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. A todos vocês, amigos do Ideal Espírita, um bom final de semana, um sábado repleto de muita paz, de muita alegria, e até sábado que vem. Um abraço para todos. Fica com Deus. Obrigado.